Paraxá, Balaque, que quer dizer, olha o nome da peça. Olha a tradução do nome do distinto. Destruidor. Se encontra em Números capítulo 22, do verso 2 até o capítulo 25, verso 9. A Raftará se encontra em Miqueias, capítulo 5, verso 6, até o capítulo 6, verso 8. E depois fecha, ainda tem alguns textos, tem um texto de 2 Pedro, muito interessante, eu vou ler aqui uns versículos dele depois, para vocês verem como que tudo se fecha. Meu irmão, não dá para ficar pegando nada aleatório na palavra de Deus. Esse tem sido um dos problemas do surgimento de tantas denominações, tantas seitas. As pessoas pegam um texto isolado, fazem dele uma doutrina, e daí a pouco a coisa vai se desenrolando, se desenvolvendo de uma forma que às vezes até se perde o controle. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso aqui também hoje. Hoje, olha, tem uma revelação aqui, uma coisa que eu descobri essa semana, depois de tanto tempo, que eu fui entender um versículo dentro do contexto dele mesmo. Então vamos lá. Com essa porção, chegamos a mais um momento crítico na história de Israel. O ciclo do deserto se encerrava após quase 40 anos. Diz que esse episódio foi mais ou menos com 38 anos já que o povo se encontrava no deserto. Depois de várias experiências, o povo estava desfrutando de uma unidade física e espiritual. Os rebeldes haviam sido julgados, os inimigos vencidos, e o povo toma consciência de sua fidelidade a Deus. Depois de 38 anos no deserto, compartilhando várias experiências, várias situações, claro que nós vamos amadurecendo, vamos crescendo, vamos desenvolvendo também espiritualmente. Houveram durante esse tempo várias manifestações de Deus em matéria de milagre, em matéria de provisão. Muita coisa o povo já tinha presenciado durante esse período de deserto. E agora estava até mais ou menos no momento de calmaria. O povo estava mais tranquilo, estava acampado. E, de repente, surge um fato novo na história. Mas, assim como na nossa vida, não é hora de relaxar. O inimigo é vencido, mas não está morto. Gente, presta atenção nessa palavra. O diabo não morre. Os crentes hoje acham que porque venceu uma batalha, estou livre. Não, ele vive de rodear a terra. Ele vai dar a sua voltinha. Tem momentos que, a impressão é que ele sumiu. Graças a Deus, o diabo sumiu. E tem momentos que quando você menos espera, ele já está batendo a porta novamente. Então, espiritualmente, não dá para relaxar. Por isso que Yeshua diz, vigiai e orai. Devemos sempre, a todo instante da nossa vida, estar atentos. Isso não quer dizer que nós vamos viver sobressaltados. Não, há um Deus que tem o controle de tudo. Mas nós não devemos relaxar. O perigo está no relaxamento, é no esfriamento, é na distância das coisas de Deus e até mesmo da comunhão dos irmãos. Para melhor entendimento desta paraxá, precisamos conhecer melhor seus personagens. Balaque, nome dele significa destruir, desviar, perturbar, confundir. No grego, quer dizer, fica mais claro ainda, diabolos. Significa semeador de discórdia. Gente, o que pode esperar de um distinto desse? Nada. Nada. E olha aqui, isso é um espírito. E o que mais acontece entre os irmãos, o que mais acontece dentro da igreja? Discórdia, divisão, facção, contenda. Meu irmão, cuidado para que esse princípio de Balaque não esteja agindo na sua vida e através da sua vida. Pastor, você está falando que eu estou endemoniado ou que eu posso ficar endemoniado? Não, eu estou falando de uma ação de um espírito que vive de quê? De brechas.
É quando nós abrimos as brechas, é quando nós relaxamos um pouco, é quando nós achamos que está tudo bem, é que ele vem para destruir. O que Yeshua diz? Ele veio para matar, roubar e destruir. Não se iluda, o diabo não está a fim de fazer amizade com ninguém. Ele pode até estar andando de mãozinha dada aí com alguém, ou com várias pessoas, mas é até ele alcançar o propósito dele. Ele pode até estar também prosperando pessoas, mas no intuito dele. Porque o intuito dele não é só aqui o físico, é roubar a sua eternidade. É te impedir de que a sua eternidade seja com Deus. E às vezes nós ficamos aí tranquilos, relaxados. Não é bem assim, meu irmão. E essa paraxá de hoje, ela é muito clara. Ela bate firme nessa hipótese, nessa situação. Balaque não pensou, olha ali, Balaque não pensou em mandar seu exército contra Israel, mas sim destruí-lo pela confusão. Ele sabia que guerreando ele não venceria. Por isso ele tentou usar estratégias e aliança no seu intento. Eu acho que é aí porque ele pegou fora mesmo isso. Então nós vemos, né? Balaque, ele não foi atrás de Bilã ou Balaão, falando, olha, traz seu exército, vamos unir os exércitos. Ele nem cogitou em exército. Quando ele aproximou lá dos reis, olha, estamos fritos. Aquele povo que vem avançando aí através do deserto e vem vencendo todas as suas batalhas, porque eles têm um Deus à frente deles, um que é poderoso, ele agora está ao nosso redor, e ele vai lamber a nossa terra, eles vão nos consumir. Nós precisamos de dar um jeito. A palavra diz, se você ler o texto, fala que Balaque tremia de medo, porque ele já tinha ouvido falar do Deus de Israel e do povo de Israel. Qual foi a opção dele? Guerra não dá. Vamos partir para macumba. Vamos partir para feitiçaria. Vamos partir para alianças. Então, ele enviou mensageiros a Balaão. Só que, olha o nome do distinto também. O que podia dar essa aliança? Confundir, destruir, abalar, engolir. É interessante notar que sempre houveram diferenças políticas, territoriais e econômicas entre os moabitas e os medianitas. Mas por interesses eles se uniram. Tem alguma coisa nova na história de hoje? Dos nossos dias? A coisa apertou? Vamos juntar Hamas, Fatah, o que tiver aí, quem tiver disposto. Vamos unir as forças. Vai para outros países, outros governantes. Fala, a situação, nós estamos perdendo terreno. Nós não podemos dar espaço. Nós não podemos, temos que agir. E começam as maquinações, né, por trás, para ver o que pode ser feito. Por favor, venha e amaldiçoe esse povo para mim. Afinal de contas, eles foram atrás de um profeta ou de um feiticeiro? Mas a Bíblia fala que ele ouvia Deus. Ele conversava com Deus. Existe muita discussão teológica a seu respeito. Ele era da Mesopotâmia. Foram encontrados pergaminhos que diziam que era muito conhecido. E ele consultava vários deuses. Às vezes, era um profeta obediente ao Senhor. Outras vezes, um rebelde. Sua motivação poderia tanto servir ao Senhor, como servir a homens. Ele é o retrato de um profeta confuso, como os muitos crentes que misturam a linguagem bíblica com a linguagem pagã. Meu irmão, tem certas pessoas aí que você tem que parar e falar, peraí, isso é profeta ou feiticeiro? Olha, essa semana,
Por favor, antes de eu contar o caso, antes que alguém me amarre, ou tente, quando nós falamos aqui de algumas situações, meu irmão, quem sou eu para julgar o que um pastor ou uma denominação está fazendo? Mas a minha função aqui, a nossa função de quem pega esse microfone aqui, de quem sobe nesse altar, é instruir vocês, é ajudar. Então, o que nós falamos às vezes é para que você faça a sua avaliação. Eu não quero e não preciso e não posso julgar as pessoas. Mas, aquilo que está sendo feito, eu tenho a responsabilidade, pelo menos para a minha vida, analisar se é de Deus ou não. E tem certas coisas que acontecem, sinceramente. Você tem que entrar no Google para saber qual que é a intenção. Semana eu peguei um folheto mesmo. Venha participar. Você precisa de colocar uma cerca espiritual em volta da sua vida, em volta da sua casa. Aí já começa. Não, cerca deve ser coisa boa, porque está precisando, né? Proteção é muito boa. Mas a cerca não tem 3 araminhos? Pois é, aí está falando. Para você colocar essa cerca, você tem que ter a água santa, a água benta, o enxofre, que é para queimar os demônios, e tem mais um terceiro arame lá, que eu já até esqueci o que é. Não era obediência, não. Deveria ser. Eu fico pensando, tudo bem, quer fazer, faz. Onde está Yeshua nessa corrente, nessa cerca? São buscando essas coisas, meu irmão, é que a gente vai... A Bíblia fala que tudo tem que glorificar o nome de Deus. O que seria mais prático? Não sei nem se é o Carlos que está fazendo essa cerca, não sei como é que é essa cerca. Mas, será que não é mais fácil orar e falar, Senhor, dê ordem aos teus anjos, porque a tua palavra diz que os teus anjos acampam ao redor daquele que eu temo e os livra. Pronto! O nosso problema está resolvido com um versículo, com aquilo que o salmista diz, com aquilo que a Torá diz. Eu não vejo a necessidade de ficar inventando fórmulas. É isso que precisa de ser avaliado. Qual é a intenção? O que está por trás disso? E aí vai várias outras coisas. Vai o copo d'água, o sabonete ungido, e tanta coisa. O cajado de Moisés. Tanta coisa. Os líderes de Moabe e Midian partiram, levando consigo a remuneração pelos encantamentos. Receber, para saber detalhes sobre passado, presente ou futuro, e detalhes da vida da pessoa, ou dos outros, é costume de médios, cartomantes e falsos profetas. Cuidado, meu irmão. Cuidado com pessoas que estão no meio da igreja, dando profecias, mas de olho na remuneração. Uma coisa é você querer abençoar alguém, querer dar uma oferta para alguém. E outra coisa é alguém cobrar ou insinuar qualquer coisa nesse contexto aí, para poder entregar as revelações, as profecias do Senhor. Com o preço dos encantamentos nas mãos, vos trarei a resposta. Como o Senhor me falar. Aqui fica claro toda a motivação de Balaão. Balaão tentou até resistir, mas essa remuneração e o valor, o preço dos encantamentos foi muito alto. Isso mexeu muito, né, com Balaão. E ele não estava resistindo, né, a isso que estava sendo oferecido para ele. Ele disse para Balaque, olha, eu não estou cobrando, mas você me ofereceu. Você mandou aí seus emissários para
trazer aí a oferta. Então, assim, eu vou pegar a oferta e vou encontrar com Deus. O que Deus falar, eu vou fazer. E, logo, por isso que no Talmud, as pessoas, os comentários falam muito a respeito disso. Ele era profeta ou era feiticeiro? Porque o Senhor, logo após o Senhor encontrou com ele e falou, o que está acontecendo aí, Balaão? Ah, Balaque, é aquele Balaque lá. Mandou aqui uns negócios para mim aí e tal, e pediu para me amaldiçoar o povo de Israel. Deus disse para ele, não irás, nem amaldiçoarás a este povo, porquanto é abençoado. Agora, olha ali, a mesma palavra usada para abençoar é usada para ajoelhar, berer. Muda-se só a vogal. É como se o Senhor dissesse, eu chamei este povo para ajoelhar diante de mim, se dobrar, se submeter, me prestar cultos, e eles têm minha bênção. Que amém fraquinho esse. Meu irmão, isso é para você, é para nós. Nós fomos separados pelo Senhor, para se dobrar diante dEle, para prestar culto a Ele, para submeter a Ele, e já temos a bênção dEle, Ele não vai nos abençoar. É isso que precisamos entender, Ele já nos abençoou. Paulo diz isso lá em Efésios, que o Senhor nos abençoou com todo o sortimento de bênçãos nas regiões celestes. E agora o que nós fazemos através da nossa oração? Nós chamamos à existência essas bênçãos, mas elas já estão disponíveis. Por que você não está se sentindo abençoado? Será que não é porque você não está orando, não? Ou está orando pouco? Ou sua oração não está sendo feita da maneira como deveria ser feita? Porque a palavra nos garante que o Senhor já nos abençoou. Nós somos um povo abençoado por Ele. Porque o Senhor, verso 13, porque o Senhor não quer me permitir ir convosco. Balaão tem que voltar a Balaque e dizer para ele, olha, infelizmente não deu certo, eu te falei, eu só ia fazer aquilo que Deus permitisse. E Deus falou para mim não ir. Então, Balaão recusa, e Balaque é informado. Você acha que Balaque desistiu? Verso 17. Porque grandemente te honrarei e farei tudo o que me disseres. Balaão não desiste, envia mais príncipes e aumenta a proposta, tentando seduzi-lo com honra e poder. Aí está um dos maiores riscos do líder. Honra e poder. Balaão podia até, não vou mexer com isso não e tal. Mas além de estar mexendo no bolso dele, mexeu no ego dele. Não, olha, Balaque estava submetendo todo o seu povo a Balaão com essa proposta. O que você falar para a nossa nação, nosso povo vai fazer para você. Balaque, com certeza, como bom mineiro, se ele fosse, ia dar uma coçadinha atrás da orelha, puxa vida, mas esse trem está ficando bom demais. Faz o seguinte, espera aí. Eu vou ver o que eu posso fazer. A tática do inimigo é a mesma. Grandes líderes iniciam seus ministérios com muita unção e poder, mas com o tempo se deixam seduzir pela fama, vaidade ou dinheiro. Agora, preste atenção o que o apóstolo Pedro escreveu na sua carta, aqui em 2 Pedro. Hoje eu tenho que acelerar. 2 Pedro, olha ali, capítulo 2, verso 1. Deixa eu ler para você que vai mais rápido. Preste atenção nas palavras de Pedro. Assim como no meio do povo, aonde que surgiu? É lá no Mineirão? É o pessoal que veio para a Copa?
no meio do povo surgiram falsos profetas. Assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Meus irmãos, quantas pessoas já saíram daqui e estão negando Yeshua, negando o ensino que receberam. Esse texto aqui é alguma novidade para nós? Deveria ser alguma novidade. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Presta atenção nessa palavra, verdade. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Verso 14 e 15. Tendo os olhos cheios de adultério e insaciáveis no pecado, engodando almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos, abandonando o reto caminho, se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Meus irmãos, isso é muito sério, muito sério. E fala que eles engordaram almas inconstantes, gente que não tem firmeza, que não tem maturidade, que está de acordo com o vento soprou para cá e está vindo para cá, o vento soprou para lá e está indo para lá. Não é isso que Deus espera de nós, meu irmão. Deus espera que sejamos filhos constantes, filhos maduros. Agora olha o que Paulo diz aqui em Efésios. Efésios, capítulo 6, verso 13 e 4 e 14. Olha aqui o que Paulo diz. Paulo fala que para a batalha espiritual, nós devemos estar vestidos da armadura de Deus. Agora, olha aqui como é que você vai juntando um texto com o outro. Verso 13 e 14. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes. E ele começa, olha que interessante, ele começa nos orientando a vestir a armadura de Deus, cingindo-vos com a verdade. Lembra que Pedro falou lá que o pessoal estava distorcendo a verdade? E agora Paulo fala para cingir os lombos com a verdade. Aqui tem um segredo para nós. E eu descobri essa semana. Eu ficava encucado com esse versículo. Cingir o lombo com a verdade. Lombo é isso aqui. E essa palavra lombo no inglês, ela tem duas interpretações. Ela fala de lombo mesmo e fala, sabe de quê? Órgão reprodutor masculino. Paulo fala, protegendo o lombo, protegendo o órgão reprodutor. Por que isso? Porque no momento da batalha era costume os homens envolver o órgão reprodutor com panos, para não serem atingidos na batalha. Agora olha aqui que ligação, por que Paulo disse isto? Na época, eles enrolavam panos ao redor do órgão reprodutor masculino para protegê-lo. Paulo entendia que a mentira tem o poder de se reproduzir. Gente, isso é muito sério. Porque, o que a Bíblia diz? A verdade, ela é distorcida quando
ela é mal pronunciada, ou mal, como é que fala? Quando você não passa da maneira correta. Hoje ela desvirtua um pouquinho, amanhã ela já está numa seita lá na frente. Uma coisa que hoje às vezes vocês não entendem aqui, amanhã alguém já abriu uma igreja com isso. Por isso ele fala, qual que é a verdade? O que é a verdade? A palavra. Proteja a palavra. Cuidado ao anunciar a palavra. Meu irmão, por isso que Tiago já fala lá em Tiago 3:1, que não quereis ser mestres, porque maior juízo haverá sobre vós. Eu fico muito preocupado quando eu vejo pessoas muito jovens, rapazinhos. Não duvido do chamado de Deus para essas vidas, porque eu creio que Deus chamou até no ventre. O chamado não dá para questionar, mas há tempo para tudo. Não é porque você tem vontade de casar com 13 anos que você vai casar com 13 anos. Você tem que esperar a idade chegar. Não está na idade. Moisés, quando recebeu o chamado dele, ele já começou matando um soldado, um egípcio. Não, eu agora sou servo de Deus. Egípcio, pá. Deus, peraí, calma. Não, peraí, vem cá. Desertozinho para tratar. Vem cá, tem um desertozinho para você. Já te chamei, já separei, já sei o que você vai fazer, tem tudo pronto, mas você não está pronto. É você que não está pronto. Sou eu, muitas vezes, que não estou pronto ainda. Preciso das experiências, das provações, das tribulações, para poder ir chegando no nível de maturidade que Deus precisa que eu tenha, para que Ele possa me usar. Porque senão daqui a pouco eu estou cobrando, estou inventando uns trem aí para poder encher mais depressa a igreja. E não é por aí, Deus não precisa desses artifícios. Deus precisa só que a verdade seja pregada da maneira correta. O resto, o Espírito Santo dele faz. Amém? Ainda que me desse a sua casa cheia de prata e ouro, eu não poderia traspassar o mandado do Senhor. Balaão sabia que ele não podia fazer nada, mas a proposta continuava tentando Balaão. Levanta e vai, farás o que eu te disser. Depois de Balaão fazer outra tentativa com Deus, Deus pegou e falou, quer saber de uma coisa? Vai, vou deixar você ir. Deus viu o coração dele e respeitou o livre-arbítrio. Nós temos a liberdade para servir a Deus, para amá-lo, para obedecê-lo. O alvo do diabo é tirar o nosso foco de Deus e nos enganar com os prazeres da carne. Vício, sexo, luxúria, fama, ganância, riquezas. Por isso a Torá e Paulo exorta tanto quanto a escolha de líderes. Por isso que quando Paulo foi instruir Timóteo, ele falou, olha, peraí, presbitério, diácono, não vai impor nas mãos assim não. A coisa é muito mais séria do que você pensa. Meu irmão, e com isso aqui nós aprendemos uma coisa. Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Deus não vai interferir no livre-arbítrio. Aprenda isso. Por isso, às vezes, tem pessoas que chegam e dizem, pastor, mas eu estou sabendo que o pastor fulano de tal, o líder fulano de tal, está fazendo isso e aquilo e tal. Está no altar, está pregando. Livre-arbítrio. É livre-arbítrio dele. Ele alcançou uma posição, alcançou um lugar, e depois parou de dizer a verdade, ou parou de viver nessa verdade, e continua no mesmo lugar. Até quando? Não sei. Mas, uma coisa nós sabemos, Deus vê todas as coisas. Deus sabe de todas as coisas.
Por mais que uma parte da igreja ou a igreja esteja sendo enganada, Deus não está sendo enganado nessa situação. Tenha certeza disso. Verso 21, selou sua jumenta e foi-se, e a ira de Deus acendeu-se. O anjo do Senhor se pôs a caminho, e a jumenta tentou se desviar por 3 vezes. Primeiro, tentou desviar do caminho. Segundo, ela apertou contra a parede o pé dele. E, pela 3ª vez, ela se deitou. Viu, pois, a jumenta o anjo do Senhor. Um animal viu um anjo que o profeta cego pelo suborno não viu. E às vezes nós falamos, mas esse Balaão também não vê nada. E quantas vezes o Senhor está te mostrando alguma coisa que você também não vê? Pela sua ansiedade, pelo seu estresse, pelo seu nervosismo, talvez até mesmo pela ganância, tantas situações que podem contribuir para isso. Viu o anjo do Senhor e a sua espada desembainhada na mão. Quantas vezes estamos prestes a morrer por desviarmos do propósito de Deus e nem percebemos? Lembre-se, o salário do pecado é a morte. Deus permitiu que Balaão fosse. Mas logo após, veio um anjo com a espada desembainhada e se colocou à frente de Balaão. Balaão estava prestes a ser morto. E a jumenta viu esse anjo com a espada na mão. E tentou avisar Balaão de todas as formas. Balaão dialogou com a jumenta. A Bíblia fala, ô jumenta, o que é isso? Você aperta o meu pé na parede, agora você deita. O que está acontecendo? O que está acontecendo com você? Que eu te carrego, te levo onde você precisa. Não empaquei nenhuma vez até agora com você. Empaquei porque tem um anjo aí querendo te matar. Empacou mesmo, professor Jânio? Diz que jumento empaca. Né? Balaão, pequei. E agora, se parece mal aos teus olhos, voltarei. Reconheceu o seu pecado, mas não a necessidade de mudança. Nossa, isso aí também pega. Tem muita gente que sabe que está no pecado, mas não muda. Meu irmão, uma coisa é arrepender, outra coisa é ter remorso. Judas teve remorso. Há diferença nessas situações. E Balaão, ele reconheceu que ele pecou. Que não havia necessidade para que ele ficasse tentando negociar com Deus, assim como Balaque estava negociando com ele. Edifica-me aqui 7 altares e prepara-me 7 novilhos e 7 carneiros. Olha a tática de Balaão. Balaão, né, entre aquela, Deus não deixa fazer, mas eu também não posso perder esse salário. Não posso perder esse dinheiro. Está vindo de graça. Vai ser mole. Esse é o pensamento, né? Balaão parou e falou assim, peraí, esse Deus gosta de sacrifício. Levantou um altar para ele, colocou um bezerro lá, e fica satisfeito. Aí ele pegou e falou com o Balaque, faz o seguinte, vamos construir 7 altares. Cada um você coloca um cordeiro, e um carneiro e um novilho. E você fica aí em pé do lado do seu sacrifício, que eu vou lá tentar mais uma vez. Vou lá ver o que eu consigo. Então o Senhor colocou uma palavra na boca de Balaão e disse, volta a Balaque e fala assim. Depois do altar construído, né, Balaão foi lá ver se dobrava Deus. Deus falou, volta lá. E ele soltou a primeira parábola. Como amaldiçoarei quem Deus não amaldiçoou?
Do topo das rochas eu os vejo, das colinas eu os contemplo. Sim, um povo que viverá sozinho e não se considerará uma das nações. Balaão viu que este é um povo separado, próspero e abençoado. Um homem que saiu para amaldiçoar. Ele chegou no alto do topo. Ele viu uma parte de Israel. E ele liberou essas palavras. Do topo das rochas eu o vejo. Das colinas os contemplo. Sim, um povo que viverá sozinho. Mais de 3.000 anos atrás, meu irmão. Qual é praticamente a posição de Israel hoje? Em meio a seus inimigos. Dos inimigos, dos vizinhos, ele não tem nenhum aliado. Preste atenção nas palavras de Deus. E não se considerará uma das nações. Balaão viu que este é um povo separado, abençoado e próspero. Ele não conseguiu amaldiçoar. Voltou, Balaque falou com ele, não, peraí, não desiste não. Talvez Deus não gostou, foi desse monte. Esse monte, talvez, tem um montezinho ali que é melhor. Vão lá no outro monte, e eu vou te levar lá, e vão construir outros altares. Vão fazer tudo de novo. Venha comigo a outro lugar, onde você poderá vê-los, mas não todos. Olha a astúcia de Balaque. Assim o tomou consigo ao campo de Sofim, ao cume de Pisga, e edificou altares. Pisga, em hebraico, quer dizer vigiar ou supervisionar. Como não conseguiu dominar, ele passou a espionar. Olha a tática do inimigo. Espera aí, vamos para um lugar onde nós vamos conseguir dominar esse povo. Dominando, nós vamos conseguir o nosso intento. Esse foi o pensamento, né, de Balaque. Quando chegou lá, o que aconteceu? Fizeram o altar, Balaão foi lá de novo encontrar com o Senhor, voltou para Balaque falou, e agora? O Senhor gostou lá do altar, do sacrifício? O que o Senhor falou? Levanta-te, Balaque, e ouve. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tendo ele dito, não o fará, ou tendo falado, não cumprirá? Eis que recebi ordem de abençoar. Ele abençoou, e eu não posso mudar isto. Ele não viu pecado em Jacó, nem observou maldade em Israel. Adonai, o Deus deles, está com eles, e foi aclamado rei entre eles. Amém. Olha a visão de Balaão, né, que Balaão teve, de uma parte do povo, da nação de Israel que ele estava vendo ali. Verso 23, de modo que ninguém pode lançar um feitiço contra Jacó, nem mágica nenhuma funcionará contra Israel. O inimigo pode usar de artimanhas, mas se estivermos em obediência, não pega. E fica esses crentes aí medrosos, correndo. Meu irmão, você tem que olhar para a sua vida, eu tenho que olhar para a minha vida, ver se não tem brecha. Porque eu é que dou legalidade ao diabo com as pragas, com as macumbas, com as velas pretas, com os frangos de encruzilhada. Sou eu ou você? Então, antes de preocupar com o que o inimigo está fazendo, preocupe de como está a sua vida diante de Deus. Essa é a maior garantia, é a maior segurança que nós podemos ter. Eis que o povo, como leoa, se levanta e como leão se ergue. A própria história comprova isto. E esta semana, tentaram mais uma vez.
E a leoa começou a se erguer. E o leão se levantou. É ataque frontal, meu irmão. Isso é ataque frontal. Aqueles 3 jovens, eles foram mortos, não é porque estavam assaltando, fumando crack, porque estava devendo na boca de fumo. Foram mortos porque eram judeus. É diferente. Não julgando os outros. Não é isso a intenção da minha, não é essa a intenção da minha fala. Mas que fique bem clara a diferença. Não mexa com esse povo, porque é um povo abençoado. E o leão vai ficar de pé. E o leão vai rugir. E algo vai acontecer. Então levou consigo Balaão ao cume de Peor, de onde se vê o deserto. Em hebraico tem uma raiz, Yeor, que significa despertar, levantar, resplandecer, estar alerta. Neste monte veio sobre ele o Espírito de Deus, e ele liberou a terceira parábola, não com uma visão humana, mas com a visão de El Shaddai, o Todo-Poderoso. O que ele viu? O que vocês acham que Balaão viu agora para soltar as palavras que ele soltou nessa terceira parábola? Eu creio que foi mais ou menos essa aqui a visão que ele teve. De um acampamento, de um povo que busca o Senhor, de um povo em obediência ao Senhor, de um povo que tem a consciência de que há um rei sobre eles, há um Deus único, não um ídolo, não há um ídolo aqui, há uma presença fazendo toda a diferença. E quando Balaão teve essa visão, ele não resistiu. Balaão ergueu os olhos e viu Israel acampado, tribo por tribo. Então o Espírito de Deus veio sobre ele, e ele fez este pronunciamento. Estas são as palavras de Balaão, filho de Beor, as palavras do homem cujos olhos foram abertos, as palavras de quem ouve Deus falar, que vê o que Shaddai vê, que caiu, mas mantém os olhos abertos. Quão amáveis são as tuas tendas, Jacó. Seus acampamentos, Israel. Deus, que os tirou do Egito, dá-lhes força de um boi selvagem. Ele devorará as nações que se opuserem a vocês, quebrará seus ossos, ele as ferirá com flechas. Bendito seja quem os abençoar, e amaldiçoarei quem os amaldiçoar. Vamos repetir essas palavras hoje, meu irmão, tendo conhecimento deste momento. Meu irmão, esse foi um momento de batalha espiritual sobre a nação de Israel. A nação, o povo, estava acampado, tranquilo. E o mundo espiritual estava arquitetando. O mundo espiritual estava alvoroçado. Vem cá, Luiz. Talvez nós estamos aqui agora na mesma situação. Estamos aqui declarando que há um rei sobre nós. Há um Deus. O Deus de Abraão, Isaac e Jacó. O Deus dos nossos patriarcas. E os Balaão e Balaque da vida estão arquitetando, estão fazendo suas macumbas, estão fazendo seus encantamentos. Mas nós vamos repetir essas mesmas palavras no mundo espiritual e no mundo físico. Que fique bem claro isso mais uma vez.
voltar aqui então para Jerusalém. Vamos declarar. Mato amáveis são as tuas tendas. Quão amáveis são as tendas de Jacó. Os teus tabernáculos, Israel. Os teus tabernáculos, Israel, liberou vas deixar avô em tua grande compaixão, eu entrarei em tua casa e prostrarei. Teus pés, ó Santo Senhor, aos teus pés, ó Santo Senhor. Santo Senhor, amém. Aos teus pés, ó Santo. Aleluia. Glórias sejam dadas ao teu nome, Senhor. Porque tu és o Santo de Israel. Tu és o poderoso de Israel. Bendito seja o teu santo nome para todos sempre. Vamos aplaudir o Senhor.
és tu, Deus poderoso, Oh, Deus. Deus poderoso. Manifesta, Senhor, o teu poder, tua graça, tua misericórdia. Oh, Deus, bendito é o teu santo nome. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sido o Deus da história. Nada, Senhor, ficou perdido, nada ficou para trás. 3.000 anos depois, ó Deus, nós podemos declarar o Matovu. Oh, Senhor, declarar como o Senhor vê a tua nação, o teu povo. Quão belas são as tuas tendas, ó Jacó. Oh, Senhor. Obrigado, Senhor, por este momento. Obrigado pelo teu poder, Senhor. Amém. Pode se sentar. Nós podemos terminar aqui agora, ou você pode me dar mais 5 minutos? 5 minutos? Então vamos lá. Tem que completar a história, né? Então, a ira de Balaque se acendeu contra Balaão. Aqui rompeu o acordo entre eles. Mas antes ele soltou a 4ª parábola. E agora mostrando a Balaque o que aconteceria ao seu povo nos últimos dias. Se os nossos inimigos acham que vão ficar sem julgamento, meu irmão, sem o juízo de Deus, pura ilusão. No verso 16, 19, ele diz: eu vejo, mas não agora. Eu vejo, mas não em breve. Uma estrela procederá de Jacó, e um cetro se levantará de Israel. De Jacó virá aquele que há de reinar. Ele profetiza o reinado de Davi e o reinado do Messias. Então Balaão levantou-se e se foi, e voltou ao seu lugar, e também Balaque se foi. Esta é uma paraxá interessante, pois ela se desenrolou em torno de Israel, sem que o povo participasse dela diretamente. Onde estão Moisés, Josué, os sacerdotes, os levitas? Em momento nenhum da paraxá foi citado o nome de ninguém. Estamos aqui agora dando brados de júbilo ao rei, um povo forte como leão, mas isso não impede que Balaque e Balaão estejam conspirando contra nós. As maldições, as pragas, as macumbas de Balaque não têm efeito contra o povo de Deus. O salmista diz que Deus está ao redor do seu povo. Mas Isaías também diz que são os nossos pecados e as nossas transgressões que fazem separação entre nós e o nosso Deus. Em Números 31:16, Moisés diz que Balaão deu conselhos a Balaque de como ele poderia quebrar a aliança do povo de Deus. Balaque desistiu. Balaão não conseguiu receber a remuneração dele. Mas ele faltou com a verdade agora e colocou, em Judas, e Apocalipse também fala que ele colocou pedra de tropeço para o povo de Deus. Capítulo 25, você vira a página da Bíblia. O povo começou a prostituir-se com as filhas de Moabe. Meu irmão, Deus tinha acabado, Balaão tinha acabado de profetizar. Quando este povo não vale encantamento, é um povo santo, é um povo abençoado. Balaque conseguiu achar uma brecha para se introduzir. Como ele conseguiu? O povo começou a prostituir-se com as filhas de Moabe. Entrou em julgo desigual. Estas mulheres convidavam o povo para os sacrifícios feitos a seus deuses, quando o povo comia e se prostrava diante deles. Entrou em idolatria. A intenção era destruir a força espiritual e levá-lo à apostasia. Juntou-se, pois, Israel a Baal-Peor, e a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Em hebraico,
monte da imundície. Neste culto, as mulheres faziam sexo explícito com os homens, diante de toda a congregação, para o Deus da fertilidade. Toma os cabeças do povo e enforca-os. O juízo de Deus, mais uma vez, se manifesta. E o finalzinho dessa paraxá já é o início da outra. E no sábado que vem, no próximo Shabat, nós vamos dar continuidade. A tática do diabo continua a mesma. Lançar no meio da congregação confusão, contenda, prostituição e idolatria. A ponto de não mais separar o precioso do vil. Hoje, no mundo inteiro, satanistas se infiltram no meio do povo de Deus com este propósito. É necessário extirpar rapidamente o mal no meio do arraial. Haftará, encerrando. Povo meu, lembra-te agora do que maquinou Balaque, rei de Moabe, e do que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, e do que aconteceu desde Sitim até Gilgal, para que conheça os atos de justiça do Senhor. Quais são esses atos de justiça? Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Em Apocalipse, Yeshua diz: tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Vivemos um tempo em que precisamos ficar atentos e pedindo ao Senhor sabedoria e discernimento para não sermos enganados, procurando viver uma vida de santidade e não abrirmos brechas para os mesmos tropeços que atingiram Israel e a igreja primitiva. Amém. Amém? Vamos ficar de pé. Está feliz? Foi abençoado essa manhã? Amém. Então abençoe agora essa pessoa que está aí ao seu lado. Diga para ela: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E varei-reha Adonai vesh-me-reha. Yair Adonai panavereha viruneika. Isa Adonai panabeleha veyasem leha. Shalom.